quando a competência de um alimenta a incompetência do outro. Quem resolve, quem depende e quem permite que o ciclo vicioso continue. Salve! Aqui é o Tamer e este é o Provotalks número 9. Pensa na pessoa mais responsável da sua equipe. Aquela que conhece o trabalho como ninguém, que entende os processos, cumpre os prazos e está sempre disponível quando alguma coisa dá errado. Quando alguém se atrasa, ela já chegou adiantada. Quando alguém faz uma bobagem, é ela quem corrige. Quando o prazo aperta, é ela quem fica até mais tarde para garantir a entrega. E quando o cliente reclama, é ela quem sempre contorna a situação. E, claro, como ela sempre resolve, como ela é o coringa da equipe, ela passa a ser requisitada o tempo todo. Essa pessoa pode ser você. No início você pode até se orgulhar disso, porque todos reconhecem a sua competência, você é um profissional confiável, comprometido, aquele que veste a camisa da empresa e com quem todo mundo pode contar. Você é o próximo candidato à promoção, ou quem sabe já foi promovido por causa do valor da sua entrega. Só que, com o andar da carruagem, a empresa se acostumou com a sua competência. A sua capacidade de resolver deixou de ser reconhecida como qualidade e você passou a ser usado pelo sistema como o destino automático de tudo aquilo que os outros não sabem, não conseguem ou não querem fazer. Aí a coisa pega porque o sistema se reorganiza de uma forma perversa. A incompetência ou má vontade de quem entrega pouco é ignorada e preservada pela existência de quem entrega muito. E claro, essa pessoa que entrega muito passa a receber como recompensa mais trabalho, mais urgência, mais responsabilidades e mais desgaste físico, mental e emocional. Olha que legal! Gostou da rima? Pois é disso que nós vamos falar hoje. Como a competência de uma pessoa pode acabar alimentando a incompetência de outra e intoxicando todo o sistema. Quando alguém deixa de fazer o que lhe cabe dentro da estrutura de uma equipe ou de um trabalho de grupo, a tarefa que ela deixou de fazer e o resultado que ela deixou de entregar não desaparecem. O prazo continua existindo, o cliente continua esperando, a operação precisa ser concluída e o sistema deve continuar funcionando. Isso significa que alguém terá necessariamente que absorver aquilo que o outro deixou pelo caminho. Naturalmente, na maioria das equipes, essa demanda acaba caindo sobre a pessoa que já demonstrou competência e capacidade de resolver os BOs. E ela se transforma numa espécie de colchão de impacto do mau funcionamento alheio. Como ela faz o mais importante, que é corrigir os erros antes que eles cheguem ao cliente, a gravidade do problema perde impacto imediato, a operação continua funcionando normalmente e a origem da falha geralmente passa imperceptível, em alguns casos praticamente invisível. Por que, Tamer? Porque quando alguém absorve repetidamente as consequências do comportamento de outra pessoa, o sistema deixa de receber as informações necessárias para corrigir esse comportamento. Então o líder vê a entrega concluída, o cliente recebe o que esperava e o colaborador que falhou não absorve o impacto completo da própria falha, porque ele já foi absorvido de outra forma pelo colaborador competente. E essa pessoa competente, mais uma vez, salva a pátria, volta para casa exaurida e ainda corre o risco de ouvir que precisa aprender a delegar ou administrar melhor seu próprio tempo.
Deu para entender o tamanho da encrenca, bicho? O estrago sistêmico desse tipo de coisa? Pois é, o problema imediato foi resolvido, mas a estrutura que criou e mantém o problema continua agindo por debaixo dos panos. Como o custo disso não chegou na ponta da corda, que é o cliente, o sistema continua sendo alimentado por esse ciclo vicioso. Na próxima vez, a mesma pessoa falha, a mesma pessoa compensa e a equipe, incluindo a liderança, confirma na prática quem pode entregar menos e quem deve entregar por dois. E é assim que a competência começa a alimentar a incompetência. Essa estrutura cada vez comum nas organizações humanas. Com o passar do tempo, isso vira uma identidade do grupo. Se liga. Nós estamos, por exemplo, em plena Copa do Mundo e eu já ouvi muitos especialistas reclamarem que a seleção brasileira não tem uma identidade, que ela vem perdendo identidade ao longo do tempo. Independentemente do futebol, de você concordar ou não com isso, enfim, de nós sermos ou não especialistas no assunto, ou de concordarmos ou não com os especialistas, o fato é que uma equipe também constrói uma identidade a partir da forma como seus integrantes funcionam juntos e respondem uns aos outros. O mesmo princípio se aplica a nações inteiras, a grupos inteiros de pessoas. Uma pessoa adota a identidade do coringa ou de vítima da incompetência alheia, a outra assume a identidade do dependente, de quem precisa ser socorrida o tempo todo, e o grupo continua se comportando de uma forma disfuncional eternamente. A PNL sistêmica tem um princípio extraordinário do qual eu gosto muito e que explica isso. Diz assim, abre aspas, os sistemas se organizam na harmonia ou no caos, fecha aspas. Então as relações humanas, gente, são sistemas. E sistemas são mantidos pela forma como as partes respondem umas às outras. Num sistema caótico, até que uma pessoa olhe de fora, venha para fora e se reposicione, não haverá mudança na forma de funcionar do grupo. Isso se aplica a todas as relações humanas, institucionais ou não, entre empresas e pessoas físicas, no seu casamento, na sua relação com os filhos, nas suas amizades e no seu trabalho também é assim. A pessoa que resolve tudo pode estar fazendo isso por comprometimento, cuidado com o cliente, preocupação genuína com a equipe ou medo de que alguma coisa importante desande. Mas, havemos de convir, pode existir ali também uma necessidade de controle, uma dificuldade de confiar, a crença de que ninguém fará tão bem ou melhor do que ela, ou uma identidade construída em torno de ser uma pessoa indispensável. Ser a pessoa sem a qual nada funciona pode ser exaustivo, bicho, mas também oferece reconhecimento, importância e às vezes poder. Por isso, algumas pessoas reclamam que todo mundo depende delas e, ao mesmo tempo, são centralizadoras, refazem o trabalho no cafofo, sem dizer nada, e ocupam os espaços que poderiam e deveriam estar sendo ocupados por outros. Colaborar de verdade significa oferecer recursos, cara, para que o outro consiga responder melhor da próxima vez. Você pode orientar, ensinar, dividir uma sobrecarga excepcional aqui e ali e ajudar alguém a lidar com uma dificuldade pontual. Isso ajuda a outra pessoa a se capacitar para assumir a própria função. Nesse caso, existe desenvolvimento. E a liderança precisa estar atenta a isso. Agora, essa substituição recorrente de responsabilidades produz um efeito reverso perigoso. Você faz pelo outro, assume a responsabilidade, impede que a falha apareça,
e garante que na próxima oportunidade ele continue precisando de você e recorrendo a você. Claro, há momentos em que alguém precisa entrar e impedir um prejuízo maior. Sei lá, houve um revertério aqui e acolá, e alguém tem que entrar para intervir e resolver rápido. Depois disso, o problema precisa aparecer por inteiro para que seja corrigido. E isso também é responsabilidade e é função do líder. Mas, passadas a emergência e a urgência, a falha precisa voltar para o lugar de origem. Quem errou precisa compreender o que aconteceu, corrigir o processo e desenvolver recursos para responder melhor dali por diante. A liderança precisa saber o que houve, quantas vezes o erro se repetiu, quem absorveu o impacto disso e que consequências aquilo produziu para o sistema. Sem essa devolutiva, o sistema continuará funcionando no caos. A pessoa competente também precisa aprender que seu trabalho será reconhecido sem que ela precise transformar isso em disputa por reconhecimento. E é o líder quem faz esse mecanismo rodar como tem que ser, como tem que rodar. Então, eu vou terminar esse áudio com uma provocação, como eu gosto de fazer sempre. Que lugar você vem ocupando nos sistemas dos quais você faz parte? Esse lugar realmente é seu? Ou é o seu? Você pode ter assumido o lugar do coringa, carregando o que cabe aos outros e se sentindo vítima da incompetência alheia. Você também pode ter se acostumado a entregar pouco, a repetir os mesmos erros, a inventar justificativas e esperar que alguém corrija o que você fez ou termine o que você deixou pela metade. Ou pode ocupar a liderança que continua contribuindo, ou melhor, distribuindo socorro para quem entrega pouco e sobrecarga para quem entrega muito. Talvez a parte mais fácil seja se identificar como coringa, óbvio. A parte desafiadora é você admitir que talvez você seja um dos BOs que o coringa vive resolvendo, bicho. Em todos os casos, em qualquer uma dessas posições, sua forma de responder ajuda a organizar o funcionamento do grupo. Enquanto cada um continuar ocupando o mesmo lugar, todos poderão reclamar, se desgastar e culpar uns aos outros, mas o sistema continuará funcionando exatamente do mesmo jeito. Este áudio completa a provocatória minha newsletter, carta 26, Liderança é Régua. Lá eu aprofundo o papel da liderança nessa dinâmica e mostro como o olhar e a gestão do líder estabelecem o padrão de funcionamento e de qualidade da sua equipe. Você pode ler esta e outras cartas gratuitamente acessando o meu site tamer.com.vc. Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!